Isso é que mostra a distribuição. 77% são planos coletivos e 22% planos individuais. Isso já mostra que há uma grande relação disso com o crescimento econômico. Quando cai o crescimento, aumenta o desemprego, as pessoas perdem o plano de saúde. Então, são duas despesas do Estado. Ele deixa de recolher o imposto porque caiu o crescimento econômico e aumenta a despesa porque ele assume no sistema o paciente que antes estava empregado tinha plano de saúde. Isso na época da crise jogou 18 milhões de pessoas no Sistema Único de Saúde no final da década de 90, na época da recessão. Então, isso a saúde ela é anticíclica, se gasta mais quando o crescimento econômico é menor. A outra questão é que também quem tem plano de saúde, 34% na região sudeste das pessoas têm, contra 9% na região norte. Quer dizer, quanto melhor o nível econômico, mais as pessoas têm plano de saúde. Portanto, os brasileiros do sul são concentrados nas áreas pobres. Esse é um estudo do IBGE de 2007 que mostra a participação do mercado da saúde no PIB interno do Brasil. É daqui que vocês vão viver, é desse dinheiro que vocês vão viver. Então essa é a participação, a saúde contribui com 7% da renda bruta do país. Quer dizer, de cada 100 reais que o Brasil produz de riqueza, 7 é a área da saúde que produz. E a participação de cada entidade, a fabricação de produto farmacêutico, 11%. Produção de gás medicinal é pequenininho. Vejam que o que mais leva a valor adicionado bruto são as outras atividades relacionadas à saúde, os hospitais e etc. Comércio de produtos e a saúde pública, 32,5%. Por quê? Porque é um grande empregador de gente. E pagar salário é incremento de renda nacional. 70% do gasto de saúde é com pessoas. O valor adicionado da saúde, apesar do crescimento econômico, a participação da saúde não aumentou muito não. Então, em 2007, o valor adicionado bruto da saúde cresceu mais ou menos 4,5% entre 2006 e 2007. Quer dizer, o mercado de saúde cresceu menos do que o mercado em geral. Vou passar um pouco aqui. Muito bom. Aqui é um resuminho para a gente entender onde é que está o dinheiro na saúde no Brasil. Como é que funciona isso didaticamente. Então, como a gente viu, de cada 100 reais da saúde, 40% vem do dinheiro público. Agora, o governo não tem dinheiro, ele usa o nosso, que vem através dos impostos e das contribuições sociais. O resto é gasto das famílias e gasto das empresas. Como é que o governo gasta? Através do SUS. E ele compra serviços ou na rede pública ou na rede privada. Quer dizer, ou ele tem um hospital próprio ou ele contrata alguém para atender os pacientes dele. E as famílias gastam como? Ou diretamente na rede privada, quando compra um remédio, vai na farmácia e etc. Ou quando ela paga o plano de seguro de saúde. E as empresas as mesmas coisas. Ou ela paga o plano de saúde dos seus funcionários, ou ela desembolsa diretamente o gasto na rede privada, por exemplo, quando ela manda fazer os seus executivos fazerem check-up no Einstein. Então, essa é onde circula o dinheiro. E os prestadores, a rede privada no Brasil é maior que a rede pública. Então, tem mais unidades de saúde privadas do que pública no que diz respeito ao hospital. Do dinheiro público, quanto vem do governo federal, do governo estadual e do governo municipal? E o que regulamenta isso, vocês cansam de ouvir por aí, é a EC 29, ou a Emenda Constitucional 29, que disse quanto cada elemento do governo federal, estadual e municipal tem que gastar com saúde. Então, do total, em 2006, isso não mudou muito, de R$500 por habitante, 218 era do governo federal, 106 do governo estadual e 128 do municipal. É mais ou menos essa a distribuição que continua até hoje. Então, o governo está dando R$450 por habitante ano. Hoje isso está em torno de R$600 por habitante ano. O que dá, fazendo uma conta rápida, R$50 por habitante por mês. Isso é o que você poderia gastar com saúde. Portanto, para a gente ver que é difícil fazer esse milagre da multiplicação dos planos. Outra coisa que é anti-rubinholdiana no financiamento da saúde brasileira é o gasto indireto. O que é o gasto indireto? Isso está publicado no site da Receita Federal, Ministério da Fazenda do Brasil, com o bonito nome de gasto tributário de natureza indireta. Sensacional, né? Que quer dizer o seguinte, olha,
é o quanto o governo não gasta diretamente, mas deixa de recolher de imposto com as isenções que ele dá para a área da saúde. Então, você sabe que despesas com saúde, pela lei brasileira, são abatidas integralmente da renda tributável, seja das pessoas físicas, seja das pessoas jurídicas. Então, vou dar um exemplo. Se eu sou milionário e gasto 100 mil reais numa plástica estética, que obviamente eu não fiz, não teria outro corpício, nenhum problema se você tem dinheiro para fazer, a princípio. Né? Gaste os 100 mil reais, o sistema privado existe, o cirurgião é bom, você ficou lindo e satisfeito, sensacional. Pela nossa lei, como eu sou rico e tenho grande renda tributável, eu vou abater 100 mil reais da minha renda tributável. Como pessoa física, eu pago 27,5% de imposto de renda. Portanto, eu estou tendo de isenção na minha plastiquinha, 27.500 reais. Então, enquanto 150 milhões de brasileiros receberam do sistema $800 por ano, eu recebi 27.500. É anticovidiano, absolutamente anticovidiano. Mas muito difícil de mudar. Isto tem, pela conta da Receita Federal do Brasil, foi no ano de 2009 de 12 bilhões de reais, que é 85% do total do valor gasto com todas as internações do SUS. Portanto, só a correção dessa distorção geraria uma quantidade de receitas para o sistema bastante grande. Mas não é uma coisa fácil de aprovar. A outra questão que eu acho importante comentar com vocês que estão fazendo um evento de gestão para entender a correlação do ambiente e pensar um pouco no que vai ser, não adianta achar 5 minutos. Não adianta a gente achar que a gente vai ter um investimento absurdo e um crescimento acelerado do que seria necessário que o governo gastasse, porque apesar do Brasil ter saído bem da crise, por que o Brasil saiu bem da crise? Diferente de boa parte dos países, porque ele tinha ele conseguiu diminuir a relação dívida pública com o PIB, já desde a lei da responsabilidade fiscal. A gente tinha vindo de uma cultura inflacionária e de várias crises internacionais que nos obrigaram no passado a tomar uma série de medidas para fortalecer o sistema bancário, o PROER e outras medidas. Então havia, na questão dos bancos, os bancos com muito dinheiro provisionado e, na tentativa de conter as taxas de juros, se emprestava muito pouco e se obrigava os bancos a guardar muito dinheiro no Banco Central para controlar o crescimento econômico e reduzir a inflação. Então os bancos tinham 260 bilhões em caixa quando começou a crise. E o Brasil tinha conseguido fazer reservas internacionais. E por que isso? Como eu falei, com o que a lei de responsabilidade fiscal determinou a partir de 98, que o Brasil passasse a ter um resultado fiscal primário positivo, ou seja, gastar menos do que arrecada para, com essa diferença, pagar a dívida. Porque só pagando a dívida é que cai a taxa de juros. Porque é só pagando a dívida que eu volto a ter credibilidade no mercado. E só vão baixar juros, o quanto eu te cobro pelo risco de me emprestar grana. Quanto menor a credibilidade que você tiver, maior a quantidade de juros que eu vou te cobrar. Então, com isso, a dívida pública do Brasil, que chega a ser 55%, 60% do PIB, veio caindo para em torno de 40% do PIB. As reservas internacionais, quer dizer, o Brasil ficou com muito dólar, dificultando que numa crise externa os especuladores levassem dinheiro embora e provocasse desvalorização cambial, aumento do valor do dólar. Com queda da dívida externa, isso que falam que pagamos o FMI e tal, então, portanto, ganhamos credibilidade. E esses foram os valores de crescimento, logo depois da responsabilidade fiscal e um crescimento progressivo nas taxas anuais de crescimento econômico, mostrando esse processo. Da onde vem a riqueza produzida no Brasil? E aí você vê que a saúde é parte importante disso. Já não é mais um país agrícola e tampouco não é mais um país industrial, já é um país de serviços. 65% do PIB brasileiro vem da área de serviços. Em São Paulo isso é 85% do PIB já. E por causa disso, que também ocorreu ao longo dos anos, uma melhoria, uma redução no índice de desigualdade ou no coeficiente de Gini, que leva em consideração produto interno bruto, renda média per capita, mortalidade infantil e os níveis de educação. E o que a gente sabe no Brasil é que diminuiu a diferença entre a renda de quem trabalha, mas não diminuiu a diferença entre a renda do capital versus a renda do trabalho. Então, tem que
entender que são conceitos diferentes e que querem dizer coisas diferentes. Com isso aumentou gente na classe média, principalmente na classe C, e onde eu quero chegar, que é o mais importante, é que, e esse é o cuidado, e por isso, seja quem for o próximo presidente, haverá de ter um aumento no controle fiscal do governo, porque para conter a crise, o que fez o governo? Aumentou os empréstimos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, diminuiu a necessidade dos bancos de deixar dinheiro. Portanto, o que manteve o crescimento, e esses são dados do Banco Central do Brasil nesses últimos 2 anos, foi o aumento do crédito, e principalmente do crédito doméstico. Agora, isso tem vida curta, porque em breve a população vai chegar no limite de endividamento. Então, não pode ser só o crédito que alimente o crescimento. Então, o crescimento brasileiro nos últimos anos tem sido alimentado pelo crescimento interno e pela demanda interna, não venda de importação, e pelo crédito interno. Portanto, é uma bomba relógio. E para terminar, que ele já está olhando para mim por tempo, quanto que as famílias e as pessoas gastam com saúde? Segundo os dados do IBGE, tanto em 2003 quanto em 2006, mais ou menos 10% da renda familiar é gasta com saúde, tá? Mais ou menos isso. O que é importante? Os pacientes da terceira idade, segundo a fundação da Getúlio Vargas, em vez de gastar 10% como a população, gastam 15% da sua renda. Portanto, quanto maior a idade da população, maior o gasto. E a gente está ouvindo falar que a população brasileira, este é o gráfico da pirâmide populacional, isto era em 1980, muito jovens, grande mortalidade alta, sobrevida baixa, poucos idosos. Em 2010, esse é o novo formato da pirâmide, que a gente chama de transição demográfica. Achatamento da base, e esta bola mais gorda vai progredir para cá, fazendo este formato, que é a curva de país desenvolvido, que vai ter mais velho do que criança. Portanto, a perspectiva é o gasto, a demanda por gasto de saúde cada vez maior, a capacidade do governo gastar mais, atendendo menos do que a demanda, e esse é o grande desafio de quem está fazendo um curso de gestão e na fase de vida que vocês estão. E a outra coisa, para terminar, que também é um desafio, antes a gente achava que descobrindo remédios e terapias a gente curava a população. Em 2004, essas são as 4 doenças que mais matam: infarto, AVC, infecção respiratória baixa ligada ao tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica, idem, tabagismo e poluição, e acidente de tráfego. A previsão da OMS para 2030 é que a única coisa que vai mudar, vai diminuir a infecção, e o acidente de tráfego vai ser o 4º. Portanto, intervir nisso não depende de tratamento, depende de comportamento e não de tratamento. A principal causa dessas doenças todas foram o acidente de trânsito, diabetes e hipertensão, relacionado à obesidade, sedentarismo e hábito de fumar. Portanto, não depende de tratamento, depende de mudança de comportamento. E, portanto, não depende só de dinheiro, depende de desenvolvimento social. Termino e deixo só aqui o e-mail para quem quiser uma cópia, ou quiser depois discutir alguma coisa, vamos avançar no horário do próximo convidado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Sempre que vocês precisarem, para mim é um prazer estar aqui com pessoas que estão na fase que vocês estão, e numa iniciativa tão legal de finalmente estar se discutindo a questão da gestão na formação do profissional de saúde, e não como nós que tivemos que correr atrás dessa formação para tentar aprender, e depois de muito